Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Jesus. E graças te damos, Santo Espírito de Deus, por mais essa noite, por mais esse domingo de primícias que nós damos ao Senhor. Somos gratos por cada um que está aqui nessa noite, Pai, pela sua palavra que vai ser ministrada aqui, que não vem de mim, mas que vem do seu Espírito, Pai. Por cada pessoa que está nos assistindo em suas casas, Pai, que seu Espírito toque elas, que seus anjos sejam enviados aqui nessa noite para estar do lado de cada pessoa, Pai. E também declaramos caído por terra, Senhor, tudo que é das trevas, todo intento das trevas de distrair, de trazer sonolência, sai daqui em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum espírito maligno nesse culto. Só fique as mentes e os corações abertos para ouvir a sua palavra, Deus. Assim é, Pai, assim é. Amém. Podem se assentar. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém? Tem uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida hoje. Todas são poderosas. Todas germinam em uma boa terra. Então preste atenção hoje. Nós vamos ir mais detalhadamente a fundo na palavra de Deus. Tem pessoas que pegam 30% do que foi falado. Tem pessoas que pegam 60%. Tem pessoas que pegam 100% do que foi falado. Essa será a sua colheita da palavra que é dada. A palavra diz que quem sobe aqui é como um semeador. Ele vai jogando sementes, ele vai servindo as pessoas, e a terra é os vossos corações. Então deixe esse coração bem aberto em nome de Jesus. Eu gosto de armar continha. Então, se teve alguma coisa que você teve dúvida, segura. No final você vai entender. Amém? O título da mensagem é: o processo de crer na palavra de Deus te faz ter milagres e maravilhas. O processo. Num mundo agitado como hoje, poucas pessoas querem passar pelo processo. Só que o processo foi algo que Deus criou depois da queda de Adão, para nos preparar para receber a colheita, para nos preparar para receber o que Deus tem para nossas vidas, para que quando Deus entregar em suas mãos tudo o que você está necessitando, tanto na sua vida espiritual, emocional ou material, você valorize aquilo que Jesus te deu. Amém? João 9:1. Nós vamos ver a história da cura do cego de nascença. E tem muitas coisas por trás dessa história que às vezes você já conhece, você já ouviu. Uma delas é que tinha uma profecia de que o Messias curaria um cego de nascença. Só curaria um cego de nascença quem fosse o Messias. Então já dá uma profundidade a mais a essa passagem. Porque Jesus curou um cego, só que o primeiro cego que ele curou não era de nascença. Então as pessoas achavam que ele era um profeta. Agora, quando ele cura um cego de nascença, aí tem um rebuliço. Eu vou falar para vocês. Quem veio quinta-feira já teve um gostinho, só que eu e o Espírito Santo terminamos essa mensagem ontem de madrugada. Amém? Diz a palavra assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. A palavra enfatiza. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, esse menino no caso, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Dá uma parada aí. Então, qual que era o costume da época? A pessoa nasceu com algum problema genético, a pessoa nasceu com algum problema de saúde, eles falavam assim: essa pessoa é maldita, essa pessoa foi amaldiçoada, porque ela pecou, o pai dela ou a mãe dela pecou, alguém pecou para ela nascer desse jeito. E Jesus, sendo indagado pelos seus discípulos, que eram de princípios judaicos, Jesus fala assim: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste as obras do Pai na vida dele.
Então o que eu quero dizer aqui? Já tinha uma obra de Deus na vida daquele menino. Já tinha uma obra de Deus. E tem uma obra de Deus na sua vida. O que está faltando, Lucas? Não estou vivendo essa obra de Deus. O que está faltando? Se manifestar. Então a gente vem para manifestar a obra que Jesus já começou há mais de 2000 anos na cruz. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente vem no culto, para manifestar as obras de Cristo em nossas vidas. Então, o que Jesus faz? Lembra que o título é O Poder de Crer na Palavra. O que Jesus faz? Jesus tira o pecado da equação. Você está jogando o peso do menino, você está jogando o peso no pai dele. Ninguém tem culpa dele ter nascido assim. Mas foi para que ele terminasse a obra na vida do menino em vida. Então Jesus fala assim: tira o foco do pecado, para que se manifeste as boas novas de Deus. Então o que eu estou falando aqui? Irmão, tira foco do pecado. Quando você tira o foco do pecado, as obras de Deus começam a manifestar na sua vida. Vou usar um exemplo prático da nossa vida. Quando é para as pessoas descobrirem notas falsas no Banco Central, eles não estudam as notas falsas, eles estudam a verdadeira. Traduzindo, eles não focam no pecado, eles focam em Cristo. Nesse sentido para nós, na palavra. Se você verdadeiramente entregou sua vida a Cristo, foca em Cristo, o pecado é anulado automaticamente na sua vida. Porque tudo que você foca, aumenta. Jó sabia disso, que quando veio as coisas ruins na vida dele, o que ele falou? Aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, aquilo que eu focava, aconteceu. Então pare de focar nas obras de Satanás. Porque a internet no mundo caiu, e daí? Porque não sei que país está em guerra, e daí? Não sei o que. Você está em Cristo ou você está no mundo? Você está em Cristo. Então fique com o que a palavra dele diz. Cristo não é pego de surpresa, irmão. Fique com o que a palavra dele diz. Continuando, para que se manifeste as obras. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, Jesus está falando. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais para frente, Jesus vai embora, quando ele está subindo aos céus, ele fala assim: vós sois a luz do mundo agora. O que ele está falando? Aqueles que creem em mim, além de ter suas obras, a obra que eu comecei em sua vida completada, eles vão ajudar a outros a manifestar a obra deles. A obra que Deus começou na vida deles. Então o que Jesus falou para os discípulos? Esse menino está assim para eu terminar a obra que meu pai começou na vida dele. E aí ocorre um milagre. Continue. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Sabe essa palavra cego de nascença, sabe o que era? Ele nasceu sem o globo ocular. Ele não tinha o globo ocular no original. Não era a pessoa que só é cega assim, mas com globo ocular. Ele não tinha. Então Cristo, Jesus falou assim: eu vim terminar essa obra. O que falta para terminar essa obra? Falta o globo ocular. O Pai criou todo mundo do quê? Do pó da terra. Então deixa eu pegar um pouco de terra aqui. Eu pego um pouco de terra, coloco a vida na terra, que quando eu falo, eu declaro, quando eu declaro sai saliva, qualquer palavra que você falar está saindo saliva. Eu declaro vida. Coloca no teu olho o que está faltando. E Jesus vai enviar esse menino agora. Continue. E disse-lhe: vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e se lavou, e voltou vendo. Parece que é aqui do lado, né, o tanque de Siloé. Quando você leu a Bíblia, a gente não tem noção. Só que o tanque de Siloé ficava a 1 quilômetro de onde eles estavam.
e tinha uma escada para descer. Então Jesus mandou um cego andar 1 quilômetro e descer uma escada até o tanque de Siloé. Por quê, irmão? No processo que o milagre, a maravilha vem. Você aprende o que é isso. É no processo. É no processo. Então o que Jesus está falando? Jesus enviou ele. Jesus falou assim: vai ao enviado. O que Jesus está falando? Vá a mim mesmo, porque eu sou o enviado. Água representa o Espírito. Água representa a palavra. O que ele está falando? Olha, você tem uma promessa de você voltar a ver. Agora, para cumprir essa promessa, vá na palavra e se lave nessa palavra, que a sua fé vai ser renovada e você vai voltar a ver. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo pegar? Então a promessa que você tem, que Deus te deu na sua vida, irmão, ela vai se cumprir quando você chegar à palavra e se lavar na palavra e crer nessa palavra que Jesus mesmo falou. Continue. Estou montando a continha. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? A palavra, nós temos que saber ler a Bíblia. A palavra diz assim: ele foi até o tanque de Siloé e quando ele se lavou, ele começou a ver, voltou vendo. Só que não diz que ele chegou a Jesus vendo. Ele não tinha chegado a Jesus ainda. O que aconteceu ainda? O povo no meio do caminho abordou ele. Falou: mas você não é aquele cego que a gente via todo dia vindo aqui? Você está vendo agora? Você não é aquele que mendigava? Porque, irmãos, naquela época, toda pessoa que tinha algum problema físico, alguma questão que a impossibilitava de trabalhar, ela jogava de lado a parte da sociedade. Ela tinha que pedir esmola. Eles tiravam a pessoa da própria casa, colocavam eles na rua, longe, ou em cidades de doentes, cidades afastadas, porque eram considerados pecadores e impuros. Esse é o contexto. Continue. Uns diziam: é este, e os outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. A Bíblia diz que quando você está lendo a palavra está te lavando. Quando você está ouvindo a palavra é uma água que te lava. Por isso que a palavra diz: do seu interior fluirão rios de água viva, rios de palavra para a vida das pessoas. Por isso que Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Olha só, como tudo está interligado. Continue. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei, porque ele não tinha chegado de volta a Jesus. Ele não tinha chegado de volta a Jesus. Levaram, pois, aos fariseus e que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. O que isso está me levando? Olha o rebuliço que esse milagre tornou. Olha o rebuliço que essa maravilha está fazendo. Então, irmãos, quando Deus começa a fazer uma obra na sua vida, às vezes vai virar um rebuliço. Porque muitos que te viam de um jeito não vão acreditar que Jesus fez a obra na sua vida, que você mudou, que você está mudando, que você está se transformando, que você está sendo abençoado, que você está sendo curado. E essas pessoas podem te abordar.
Só que faça que nem esse menino. Esse menino entendeu. Por quê? O processo começa na mente. Antes desse menino, por que nós temos processo? Por que nós temos processo? Para que primeiro a nossa mente seja curada, para depois o nosso físico. Tem uma ordem: espírito, alma e corpo. Então o espírito está pronto, a alma é fraca e a carne é fraca. Então o espírito está pronto, o Espírito Santo habita no nosso espírito, ele traz a palavra ao nosso espírito. Do nosso espírito essa palavra tem que passar para a nossa alma e converter a nossa alma, que é a nossa mente. Depois da nossa mente convertida, nós declaramos a palavra, que se torna material em minha vida ou no meu físico. É assim que funciona. Então em Gênesis 1, Deus fala assim: eu criei isso no dia tal, eu criei aquilo, o sol e tal. No Gênesis 2 fala assim: nada disso existia. O que Deus estava fazendo? Estava criando primeiro na mente, como verdade. E no Gênesis 2 ele traz a existência como palavra. Então toda palavra tem que se tornar verdade na minha mente. Por isso que tem um processo. O processo serve para essa palavra, dar o tempo dessa palavra se assentar na terra, ser regada e ela começar a crescer. E quando ela der frutos, ela está pronta para ser colhida no material. Ela está pronta para ser colhida no seu físico. É isso. Continuando. E perguntaram-lhe dizendo: este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Eu que lhe tenho aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, Jesus, fosse expulso da sinagoga, da igreja da época. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. De novo, o que as pessoas vão querer fazer no seu processo de milagre e maravilha? Elas vão querer te jogar para o passado. Você não era cego, você não era cego, você não era cego, você não era isso, você não era aquilo. Não importa, eu sou diferente agora, depois que encontrei Jesus. Depois de Jesus, sempre tem um milagre, uma maravilha. Então o povo estava que nem os discípulos: mas quem pecou? Mas quem pecou? É pecador, é pecador. Para, você não viu o que o cara está vendo? Aprenda a ver milagre, irmão. Não se acostume com milagre nem maravilha que acontece na sua vida e na vida dos outros. Não se acostume. Eu sei que a gente que é um ser humano, a gente se acostuma com coisa boa. Só que não se acostume. Como que faz para não se acostumar com isso? Gratidão. A gratidão faz você não se acostumar, não tornar comum aquilo que Deus fez especial. Nunca torne comum o que Deus fez especial. Nunca. Continue. E tornaram a dizer-lhe que te fez ele, como te abriu os olhos. Respondeu-lhe: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés, na lei purinha. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. As circunstâncias querendo tirar o menino do foco, e ele estava no foco, que era Cristo, que ele foi lavado pela palavra. Quando você é lavado pela palavra, você não tira o foco de Cristo. Nem parece que cego era o menino, parece que os fariseus que eram cegos não estavam conseguindo acreditar no que estava na frente deles.
Além de cego, era surdo, porque o menino teve que repetir um monte de vezes. A lei emudece e cega as pessoas. Continue. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E expulsaram. Pessoas que são cegas e surdas espiritualmente, irmão, elas não vão acreditar, não vão gostar da sua presença. Você pode falar o que for, eles não vão acreditar na obra que Cristo fez na sua vida. Quer um conselho? Sai de perto. Sai de perto. Você é um caranguejo. Você não precisa nem colocar a tampa. Quando você vai sair, o caranguejo puxa a perna do outro. É assim. Continue. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, agora ele encontrou. Agora ele voltou do tanque de Siloé. Toda essa questão aconteceu no meio do caminho, no processo. Então, às vezes você entra na igreja, você fala: eu quero mais de Cristo, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais de Jesus. Começa um rebuliço, as pessoas vão em tua volta: ah, mas e isso, mas e aquilo, mas sua reputação, mas isso aqui, mas você não era de outro lugar, mas isso aqui. Irmão, eu só quero Jesus. Eu era cego, agora eu estou vendo. Você quer me cegar de novo? Não aceito. Não aceito. E aí, quando o menino encontra Jesus, irmão, em todo esse processo, ele ainda não tinha visto Jesus. Tudo isso que aconteceu, ele saiu cego da presença de Jesus. Ele nunca tinha visto o rosto de Jesus. Ele não tinha visto ainda. Então esse menino tinha uma fé muito grande. O que nós estamos militando nessa vida ainda é que nós estamos crendo sem ver. E a palavra diz que feliz aqueles que creem sem ver. Então o menino estava defendendo Jesus, defendendo a fé dele tamanho, sem nunca ter visto Jesus. Falou: eu ouvi, ele colocou a mão em mim, eu senti a presença dele, fui, voltei vendo, só que não encontrei ele ainda, só que eu criei. E o que aconteceu? O milagre é fato, ele mudou a minha vida, mesmo sem eu ver ele. E aí, continue. E o encontrando disse-lhe: crês no Filho de Deus? Jesus perguntou para ele agora. Encontrando, e ele respondeu e disse: quem é ele? Ele não tinha visto. Senhor, para que nele eu creia. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala com você. Bom, às vezes você não precisa ver Jesus, mas ele fala com você. Ele está falando com você. Às vezes você não precisa ouvir, você não precisa ver, irmão. Feliz aquele que crê sem ver. Feliz. Então Jesus faz uma obra maravilhosa na vida desse homem. Por quê? Esse homem, ele era jogado à parte da sociedade. Todas as pessoas, desde pequeno, por ele ter nascido, entre aspas, em pecado para os judeus, todas as pessoas que passavam do lado dele, eles faziam assim, cuspiam no chão, era um costume da época, dizendo: maldito, esse aí é maldito. E o que acontece? Jesus chega na presença dele e fala assim: aquilo que era dor para você, eu uso como cura para você. E aí ele cospe na areia, fala assim: a última vez que você vai ouvir esse barulho, volte. Pum. E ele voltou. Às vezes a gente está esperando algo extraordinário, algo de longe, alguém que venha lá do outro lado do mundo falar uma coisa para você. Só que Deus está falando: eu estou aqui, eu estou na palavra, eu estou falando. A obra já está começando na sua vida, já tem algo começando na sua vida, só precisa manifestar. É aquele que fala contigo. Continue. E ele disse:
creio, Senhor, e o adorou. E o adorou. Uau! Esse menino foi curado na mente e depois curado no corpo. A mente começa primeiro. Ele creu sem ver. Ele caminhou 1 quilômetro, um cara cego caminhando 1 quilômetro, desceu escadaria sem ver, por causa da palavra de Deus. Nós precisamos crer no que Jesus já falou para nossas vidas, que nós somos mais do que vencedores, que eu e minha casa seguiremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, que tudo que você coloca a mão prospera, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso, torne verdade na sua mente e viva isso, Romanos 12:2, fazendo favor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem quando nós renovamos a nossa mente. Nós renovamos a nossa mente. Eu curo minha mente dos traumas do passado. Eu curo minha mente do que pessoas e fariseus falaram para mim. Eu tiro isso. Porque às vezes as pessoas se levantam no processo da sua vida, querendo te tirar do propósito, querendo te falar, declarar o contrário. Eles queriam que o menino mentisse falando, não, eu não era o cego não. Às vezes as pessoas querem que você volte à sua identidade passada. Só que Cristo, Ele já te deu uma identidade nova. Não se amolde, não se encaixe. É isso que Romanos está falando. Não se encaixe no quadradinho, no padrãozinho do mundo. Você não é mais do mundo. Você é de Cristo. Qual que é o padrão? A estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Ele é o padrão agora. Então aquele que rouba e não roube mais. Por isso que Paulo falou isso. Renova essa mente. Esses fariseus, eles estavam com cegueira espiritual. Eles estavam com cegueira espiritual. Continue. Aquele do João 35, a partir do 35, João 9:35. Jesus ouvindo que tinha expulsado e encontrando, pode ir para frente. Pode mais um. Pode mais. Isso. Pode mais um. Mais um. Isso. Aí. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Meu Deus. Quando você olha o debate do menino com os fariseus, quem que é mais cego ali? Os fariseus. É isso que Jesus está falando. Então aqueles que se acham muito são cegos. Aqueles que são humildes, eu faço ver. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Pode continuar. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eita. Continue. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Segundo ponto, o pastor e o rebanho. Pastor e o rebanho. Então, Jesus está ensinando coisas preciosíssimas ali. Quem não entende, quem se cega para a palavra, aquele que se cega, se surda para a palavra, eu não quero entender o que esse menino está falando, ele é muito novo. Isso é lei. Eu não quero entender, ele está usando tênis. Eu não quero entender, ele tem um jeitão meio descolado, eu acho. E eu não quero entender, eu não quero ouvir ele. Mas uau, Deus usa quem está disposto, irmão. Eu disse, eis-me aqui. Então não se segue por causa de detalhe. Foque em Cristo. Porque se Cristo entrasse pela porta do jeito que ele era lá, eu acho que você ia expulsar ele. Com essas mentes. Estou falando de pessoa que tem essa mente.
de cegueira. Porque até os próprios fariseus que decoravam os pentateucos não reconheceram Cristo. Decoravam. Eles não reconheceram Cristo, ao contrário, crucificaram Cristo. Então, aqueles que vivem em espírito e em verdade reconhecem. Amém? Segundo ponto, o pastor e o rebanho. Coloca para mim Lucas 17:11. Lucas 17:11. Estou criando a continha. Falei uma parte dela, estou falando o meio agora, e daqui a pouco eu encerro. Para você entender de processo e a palavra trazendo existência. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele age da maneira que Ele quiser na sua vida, irmão. Como que você deve vir para o culto? Aberto, limpo, copo vazio. Se você vem com o teu copo cheio, com uma medida, você vai sair com essa medida. Esvazia teu copo, ó, estou pronto. Porque às vezes você chega no culto e fala assim: se o pastor começar a falar em línguas e começar a declarar para a minha vida, eu creio. Se o pastor fazer esses 3 passos aqui, eu creio. Se não, não. Olha aqui Jesus curando, falando de longe. Jesus nem chegou perto. Vai lá se mostrar para os sacerdotes. Foi lá se mostrar, foi curado. O cego, ele pegou e colocou no olho do cego. Aí o outro, veio um centurião, que nem era o centurião que estava doente, era um conhecido dele. Falou: se você falar daqui, acontece lá. Então beleza, está curado. Deus tem várias formas de agir. A gente que impede o agir dele. Eu falei no meu grupo essa semana, falei no culto de quinta também. Tudo ficou mais leve quando eu entendi que tem nada de errado com a palavra. Tudo de errado comigo, nada com a palavra. Então por que a palavra não acontece na minha vida? Porque tem coisa errada na minha vida ainda. Tem coisa que eu preciso ajustar. Eu tenho que ajustar a minha vida à palavra, não a palavra à minha vida. Então você vê por aí muitas pessoas que ficam folheando, estudando a Bíblia o dia inteiro para justificar algum erro delas. Não, eu posso porque nessa tradução, nessa outra aqui. Não, irmão. Encaixa a sua vida na palavra, não a palavra na sua vida. Continuando. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, ou seja, não era judeu. Não tinha lei. Ele estava com a mente aberta. Foi o único que voltou dos 10. Continue. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então o que Jesus faz? Ele está andando, ele encontra 10 leprosos longe. Esses leprosos falam: mestre Jesus, nos ajude. Jesus fala assim: volte aos sacerdotes. Porque naquela época eram os sacerdotes que declaravam que uma pessoa tinha lepra. Era eles que faziam essa análise, esse diagnóstico. Eles falavam assim: você tem lepra, agora se afasta de todo mundo, larga seu emprego, larga sua empresa, larga sua família e vai viver isolado. Era isso. E aí o que Jesus fala? Volta lá, porque eu vou te restaurar tanto no físico como na sociedade. Você vai poder voltar para sua família. Volta lá. Esses sacerdotes representam os médicos hoje. Muitas pessoas falam assim: eu vim no culto, recebi a cura e vou ficar por isso mesmo. Não, irmão, vai lá fazer o exame para comprovar. Volta lá.
aquele que te diagnosticou negativamente, ele vai ter que dar o testemunho. Então volta. Volta lá. E o que esse samaritano entendeu? Ele entendeu algo mais profundo ainda. Porque os 9 foram aos sacerdotes. Mas esse samaritano, no meio do caminho, ele viu que ele estava curado e falou: opa, eu entendi algo mais profundo. Aqueles são os médicos, mas esse que me curou, ele é o médico dos médicos. Então vou acelerar esse processo. Eu vou voltar para o homem. E ele voltou para aquele que deu a palavra, que nem um cego. Voltou a Cristo, voltou ao enviado, foi a Siloé. Lucas, por que você precisa ir para a igreja? Por que eu preciso ir para a igreja? Você precisa voltar, irmão, toda semana. A Siloé para se lavar. Você precisa voltar toda semana para se apresentar ao sacerdote, que é Cristo Jesus no caso de hoje. Você precisa voltar. Por quê? Para que se manifeste a salvação completa. Lembra que eu falei do 30, 60 e 100 por 1? Só vive 100 por 1 quem volta para agradecer. É completo. Cristo faz completo. Por isso que ele vai assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ele já estava curado. Teve um plus. Teve algo a mais. O que Jesus estava falando aqui? Você nunca mais na vida vai pegar lepra. Os outros pode ser que pegue, mas você nunca mais, porque você voltou. Tem algumas coisas profundas, muitas coisas profundas. Coloca para mim aquele de João. Só voltando a João 9, a partir do João 10, eu acho, 10:1, Ezequiel, João 10:1, isso. Voltando aqui, vocês entendem? Volte ao pastor, volte a Cristo. Muitas pessoas, Deus faz milagres e maravilhas na vida dela, faz o rebuliço, tira elas do lixo, do inferno e da morte. A pessoa não tem coragem de voltar para agradecer. A pessoa fica com vergonha de dar testemunho. Irmão, Jesus morreu na cruz pelado, espancado por você. Você não tem que ter vergonha de Cristo, do que Ele fez na sua vida. Tem que agradecer de onde Ele te tirou. Porque pela sua confissão de fé, muitas pessoas vão ser salvas. Muitas pessoas vão ser salvas. Continuando aqui, na verdade, Jesus falando: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então aquele que não entra pela porta, quem que é a porta? Jesus. Jesus é o bom pastor. Antigamente, quando os pastores, e até naquela região é assim hoje em dia, quem é pastor de ovelhas lá, eles iam e viajavam grandes distâncias com suas ovelhas, porque a ovelha tem uma química na saliva que deixa a terra imprópria para nascer por um tempo. E eles tinham que ir de lugar em lugar para as ovelhas comerem. E às vezes demoravam dias. E aí, quando chegava a noite, esse pastor erguia pedras e colocava em volta como um curral, e colocava as ovelhas dentro desse curral. E a porta, no lugar da porta, ele não fazia uma porta bonitinha e nem trancava com pedras. Ele dormia na porta. O que quer dizer isso? O pastor era a porta para se chegar às ovelhas. Então por isso que Jesus fala: a porta é estreita, porque você tem que passar por mim. Por isso que Jesus falou ali para os fariseus: vocês não entraram pela porta, vocês querem pegar as ovelhas pulando pelo lado de fora. Vocês são ladrão e salteador. Vocês não querem me aceitar, vocês não querem viver. É isso que Jesus está falando. E as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai na frente delas, adiante, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Irmão, uma hora ou outra, lugares, igrejas que têm estranhos, as ovelhas vão fugir. Igrejas, né?
que tem estranhos, pessoas que querem roubar as ovelhas de Cristo, essas ovelhas vão fugir. Uma hora elas vão acordar e falar: opa, não é a voz do meu pastor, não é a voz de Jesus que está saindo daqui, eu vou para outro lugar. Pegou? Continue. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, ou seja, não falavam por mim. Pessoas que falavam, disseram que falavam por mim, mas não falavam. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Quando que você vai achar pastagem? Nesse contexto, é abundância, é alimento. Quando você decidir entrar pela porta verdadeiramente. Eu vou entrar pela porta, que é Cristo. Vou entrar pela palavra. Continue. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, em todas as áreas. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que Jesus estava falando para esses fariseus? Cara, vocês estão querendo arrancar o couro do cara cego que agora está vendo. Vocês estão querendo prejudicar o cara, a família dele, me prejudicar pelo milagre que eu fiz. Que negócio é esse? Eu que sou o pastor, não estou fazendo isso. Eu que poderia fazer isso, não estou fazendo. Eu estou tendo misericórdia, estou tendo graça, estou curando, estou trazendo milagres, maravilhas na vida dele. É isso que Jesus está falando, é uma farpa de Jesus. Acho que tem mais. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Está acabando. E foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Isso é muito profundo, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Quantas ovelhas estão sem pastor? Veio a dificuldade, o pastor é os primeiros a ir embora. Tchau. Deixa a ovelha sozinha para lidar com os B.O. Irmão, encontre um bom pastor e um bom representante de Cristo. Que nem Paulo falou, encontre alguém que imita Cristo, e aí você imita ele. Amém? Então, um bom pastor, vamos até o 19, continue. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está falando, eu tenho pessoas que não são de Israel. É nós. É isso que Jesus está falando, que não são desse aprisco. Também me convém agregar elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A graça, isso é a graça, foi aberto para todos, para todos. Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Um povo estranho e diferente, aleluia, aceitou ele, e nós nos tornamos filhos, ovelhas do bom pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Irmão, sai de perto de judeu não, de fariseu. Sai de perto dessas pessoas. Elas não vão entender o que Deus está fazendo na sua vida. Elas não vão entender como o bom pastor cuida de você. Elas não vão entender o que está acontecendo na sua empresa, o que vai acontecer na sua família, na sua profissão, no seu local de trabalho, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Eles não vão entender. Não adianta falar. Sai de perto. Para onde eu vou, Lucas? Vai para o Siloé. Aqui. Aonde os irmãos se encontram. Aonde aqueles que pensam no bom pastor se encontram.
onde nós somos membros em comunhão. Sua cura e milagres só são completos quando você adora a Deus. O menino veio e adorou e louvou a Deus. O leproso voltou e adorou a Deus. Deus falou: Jesus, a sua fé te salvou. Você quer colocar um seguro celestial no que Deus te deu? Volta para adorar a Deus. Terceiro e último ponto. Coloca para mim Mateus 15, 18. Por que eu estou falando tudo isso? Nós já estamos caminhando para o final. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender, irmão, que a palavra ela tem um processo. E para você não cair em palavra de lobos, você não cair em conversa de fariseus. Conheça o bom pastor, conheça Jesus. Se você conhece verdadeiramente a Jesus, você não cai em papo de anticristo. Porque o espírito do anticristo está agindo no mundo faz tempo. O espírito dele está agindo. No fim dos tempos, ele mesmo vai aparecer. Só que ele já vem agindo dentro de igrejas, dentro de governos. Então aprenda a ouvir a voz do bom pastor. Aprenda a se atentar a ela. Deixe essa palavra se tornar um processo de verdade na sua vida. Mateus 15, 18. Olha o que diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que está falando essa palavra? Que se você falar que nem o povo fala, eu vou seguir meu coração, e a palavra não tiver no teu coração, você vai se inclinar para as vontades da carne. Agora, por isso que Davi fala: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você deixa a palavra se tornar verdade na sua mente, ela cai para o seu coração. Quando ela cai para o seu coração, ela se torna verdade. Quando ela se torna verdade, você declara e ela é criada. Se torna uma realidade na sua vida. Mateus 6,6 diz assim: mas você, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em secreto, lhe concederá a recompensa, lhe recompensará. Então, a palavra está falando assim: quando você orar, você vai no teu quarto, fecha a tua porta, que Deus que te vê, não que te ouve. Então o que ele está vendo? O que Deus está vendo? Se aquela promessa que Ele te deu, se aquela palavra que Ele te deu, caiu no teu coração. Deus vê o coração. Deus não vê o que você fala. Deus vê o teu coração. E se o teu coração estiver alinhado com a palavra, o que você fala vai ser palavra. E vai vir a realidade. E vai vir a realidade. Então, a palavra tem que se assentar no meu coração. Mateus 15, 18 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças. Então a palavra de Deus permanece para sempre. A promessa que Ele fez na sua vida vai permanecer. Ai, Lucas, mas você não sabe o que eu fiz, eu acho que eu perdi. Não, irmão, você não perdeu, você no máximo atrasou. No máximo atrasou. Agita aí que você consegue. No mínimo 30 você consegue pegar. Mas você consegue, vai viver. Então entenda, irmão. Eu não estou sentindo, eu não sei o que é o Espírito Santo, eu não sei nada. Irmão, Jesus já falou, uma obra foi começada na sua vida. Volte ao Siloé, volte, tenha comunhão com os irmãos. Aonde 2 ou 3 estiverem, aí eu estou, a palavra de Deus diz. Esse quadrado aqui que nós chamamos de templo é onde os 2 ou 3 se reúnem. Por isso que eu venho todo domingo aqui, quinta e domingo. Se tiver sábado também vem. Porque onde tem 2 ou 3 se reúnem. Então você entende a palavra.
Você traz à existência a palavra. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lucas, eu fico caindo em pecado todo dia. Esconda a palavra no coração. Você vai começar a parar com isso. Esconda. Sabe o que é esconder? Você deixa lá bem quietinha. Ninguém tira aquilo ali dali. Que nem o menino. Jesus curou ele, ninguém tirava da mente dele, do coração, que ele tinha sido curado. Não, eu fui curado. Ah, mas você era cego. Não, eu sou curado. Ah, mas você era bandido. Não, agora eu sou justo. Ah, mas você era isso. Mas eu sou limpo. Não importa. Depois que você começou a vida em Cristo, o que importa é em Cristo. Não o anterior a Cristo. Não existe antes de Cristo nesse sentido para você pensar. Existe depois de Cristo e com Cristo. Ah, mas você era isso. Não, não era, não sou mais. Não sou mais. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda palavra, irmão. Muitas pessoas falam na internet, esquece o Velho Testamento. Irmão, você nem sabe o que você está falando. Você encontra Jesus em cada capítulo da Bíblia. Mas como que eu encontro, Lucas? Você lendo com um escritor, Espírito Santo. Você tem que ler com graça a parte do Antigo Testamento. Traz a graça para o Antigo Testamento que você acha Jesus facinho. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta palavra, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então o que é isso? Cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Menino, vá ao Siloé. Vá ao Siloé, se Deus mandou. Não se desvie. Aquele menino estava há mais de 20 anos cego. Mais de 20 anos cego. Ele chegou um homem para ele, jogou terra na cara dele, lama, e falou assim: vai se lavar, você vai ser curado. O que a gente ia fazer? Esse cara aí está doido. Vou embora. Vou sair daqui. Todos esses anos ninguém nunca fez nada. Só que o que ele fez? Ele creu. Ele creu. Ele sabia ouvir a voz. Falou: Jesus, Jesus, Jesus. Já ouvi Jesus em algum lugar. Eu acho que é aquele que faz milagre. Vamos testar? Vamos tentar? Tenta, irmão. Te garanto que você vai se surpreender. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu preguei uma mensagem aqui um tempo atrás e falei assim: quando você vem à igreja, você é lavado pela palavra. Você é lavado pela palavra. Não procure não faltar, irmão. Domingo é o primeiro dia, é a primícia da tua semana. Você quer entrar a sua semana suja ou limpo? Limpo. Para conquistar. Do que, Lucas? Eu estou sujo do que? Eu estou limpo do que? Do ambiente que você entra, irmão. Você está lá no teu trabalho. Às vezes tem pessoas que são os fariseus o dia inteiro na tua mente. Mas isso, e falando palavrão, e falando isso, falando aquilo, aquela confusão. Isso vai pegando em você como gota de lama. Quando você chega no final de semana, você às vezes está assim: Jesus, não aguento mais. O que está acontecendo? Vá ao Siloé. Jesus fala assim: vá ao Siloé. Como é que você está sujo, vai fugir da limpeza? Como é que você está doente, vai fugir da cura? Se você está doente, vá aos sacerdotes, os médicos, e vem no culto. Estou impossibilitado. A gente grava ao vivo no YouTube. O Siloé, nesse caso, está indo até você. Só que mantenha a comunhão com os irmãos. Entenda isso. Hebreus 1:3. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que sustenta todas as coisas? A palavra de Deus. Preciso de sustento, Lucas. Abra a Bíblia. Preciso de sustento, Lucas. Veja uma mensagem. Vá para a palavra.
ela te sustenta, ela te carrega, ela te limpa, ela te lava. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A única coisa que une mente e coração é a palavra. Ela vem assim de uma forma incrível. Guardei tua palavra no meu coração. Então, irmão, guarde cada promessa que Deus te deu. Guarde e declare assim: a obra que o Senhor começou na minha vida, Ele há de terminar. E Deus te levantou também para ajudar outras pessoas a terminar a obra na vida delas. Não é o fim, ainda tem uma obra. Ainda tem algo. Porque ele pecou ou não pecou? Não, é porque Deus começou uma obra na vida dele. É por causa disso. Lucas 11:28, mas ele disse: antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Tiago 1:22, e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Aqueles que só ouvem e não guardam e não cumprem, eles estão enganando a si mesmo. É o que Tiago fala, você está enganando a si mesmo quando você só ouve. Então, Lucas, como que eu faço para praticar essa palavra? Saindo do culto, eu te aconselho, não ligue televisão, não vai para a rede social, dá um tempinho dentro do carro, fala assim: uau, o que Deus falou comigo hoje através dessa palavra? Espírito Santo, o que o Senhor quer? Qual é a obra? Me ajuda nesse processo de trazer esses milagres, essas maravilhas à existência. Me ajuda, Espírito Santo, a ir até o Siloé, a voltar a Cristo. Depois que você fez isso, aí você volta. Liga a TV, vai jantar, faz alguma coisa. Por quê? A palavra já assentou, ela já nutriu no teu coração. E aí você declara ela, e ela vai vir à existência na sua vida. Amém? Concluindo, faça a palavra se tornar verdade na sua vida. A cura, o milagre, a maravilha começa na sua mente. Todo milagre, toda maravilha, toda cura, toda prosperidade começa na mente. Por isso que tem muita gente que nem crente é que está ficando rico. Qual que é o maior papo de coach? Haja como. Você haja como rico. Se você agir como rico, você se torna rico. E os caras se tornam ricos. Olha só, que engraçado. Aí a gente está aqui, não, tem que aparecer na minha conta, tem que não sei o quê. Não, irmão, haja como. Essa caminhada do cego, Jesus está falando também, haja como quem vê, porque é longe e tem escada. Então, cego, no seu processo, tenha fé em cada passo, que você vai chegar lá. Amém? Provérbios 23 diz assim: porque como você imagina na sua alma, ou na sua mente, em outras traduções, assim é. Assim é. Vocês recebem essa palavra? Eu declaro sobre a vida de vocês, e vocês que estão me ouvindo, que a palavra se torne verdade na sua vida, e que a obra que Cristo começou, que o Pai começou na vida de você que está me assistindo, de você que está aqui, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Permita que Ele termine. Fique no processo. Não desista do processo. Chegue à palavra. Se lave no Siloé. Vocês vão ter vida na sua vida, vida na sua empresa, vida na sua família. Onde há morte vai ter vida. Palavras de vida e não de morte Deus tem para vocês. Se coloquem de pé. Quero fazer 2 orações, depois nós estamos encerrando.